Vamos falar dessa polêmica que tá chamando bastante atenção na internet e nos meios de comunicações, né? Pastor diz em culto que deu beijo na boca de filha distraída antes do namorado. Nossa, que mulherão. Seguinte, gente, vamos lá. Essa história aqui do pastor Lucinho Barreto, lá de Belo Horizonte, tá viralizando. Por quê? Ele tava lá no culto para 1.000 homens, né? E aí eles estavam abordando ali maternidade, autoestima dos filhos. E em determinado momento, no meio desse culto dele, ele fala o seguinte: olha, eu tive 2 filhos, um homem e uma mulher. Sabe por quê? Porque quando eu encontrar algum fiel aqui, não falar assim: ah, o senhor não tem filho, não sabe como é que é. Ah, o senhor não tem filho. Não, então eu tenho uma filha e um filho, então quando você vir falar de paternidade, eu vou saber muito bem como é que é. E para minha filha é o seguinte, para ela se sentir melhor, eu falei para ela, né? E aí ele fala lá no meio do culto lá que ela tava passando, distraída, aí ele foi lá e deu um beijão nela. Aí ela falou: nossa, pai, o que você fez? Ele falou: não, pra quando seu namorado for te beijar, você vai falar pra ele que eu te beijei primeiro, que eu fui o seu primeiro beijo, né? Em um determinado momento ele fala assim: nossa, que mulherão. Assim, ele fala que tá falando pra filha, né? E na cabeça dele isso aí é pra estimular a autoestima da criança, pra mostrar pra criança que ela é amada, tal, né? Então ele usou basicamente disso, assim. Ele tava lá num culto pra homens lá, né? 1.000 homens, e ele falou que a filha dele tava passando. Aí ele arrancou um beijo dela e depois falou pra ela assim: nossa, que mulherão. E aí, lógico que isso repercutiu. Tá bombando na internet. E aí o seguinte, o que é que ele tá falando depois? Foi tirado de contexto. Gente, o que é tirar de contexto? Tirar de contexto é quando você mostra só uma parte do vídeo e não mostra a outra. E a outra parte explica o que você falou, né? Então assim, você tira de contexto quando você não mostra tudo. E aí quando você não mostra tudo, você passa uma mensagem. E aí quando você mostra o vídeo inteiro, você passa a mensagem correta. Então isso que ele tá falando: ah, não mostrou o vídeo inteiro. Se mostrasse o vídeo inteiro, você teria uma outra ideia do que eu quis falar. Não, não foi tirado de contexto. Ele falou do jeito que falou. Agora, assim, se ele é um péssimo comunicador, aí já é com ele, né? Porque foi um exemplo totalmente absurdo, foi um exemplo totalmente sem sentido, né? Porque assim, você quer elevar a autoestima da criança, você quer falar sobre paternidade, mas assim, não tem nada a ver com o que ele falou. Não tem, assim, sabe que não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não faz nenhum sentido. Independente da religião, assim, não faz nenhum sentido as falas. Foram falas péssimas, sabe? Ele usou exemplos péssimos, então assim, ele como pastor, ele como um ser que está acostumado a fazer culto, pelo amor de Deus, sabe? Aí, né, beleza, aí veio a repercussão. Tô falando nisso, que absurdo essa fala dele, tal, tal. E aí ele foi lá e fez um vídeo, né? Não, tem nada a ver, tiraram o vídeo. Aí ele tá falando, tiraram o vídeo de contexto. De novo, tirar o vídeo de contexto é quando você tira uma parte do vídeo, e aí quando você tira essa parte do vídeo, aí a mensagem que você tava passando, ela acaba soando de uma forma diferente. Por quê? Porque você não viu o vídeo inteiro, você não viu a fala inteira. No caso dele, não teve tirada de contexto. A parte que ele fala isso, tá lá completinha, ninguém mudou nada, né? E aí isso aí deu uma repercussão absurda. Aí a filha dele teve que vir fazer vídeo, falar que o pai nunca beijou na boca dela, que o pai nunca fez nada de ilegal contra ela, que ele sempre foi um pai carinhoso e tal. E aí depois da repercussão ele foi lá, ele tava lá num avião, fez um vídeo, né, falando que tirou o vídeo de contexto. Gente, não foi tirado o vídeo de contexto. É o vídeo certo, é o vídeo completo, essa fala dele não foi mudada, não foi alterada. É óbvio que a gente sabe que a gente vive hoje no mundo digital, que muitas vezes, principalmente por causa de política, as pessoas colocam só uma parte do texto de propósito para às vezes falar, para criticar ou para difamar uma pessoa. Nesse caso aqui dele, a parte da fala foi mostrada totalmente. Ah, você tá falando que ele é não sei. Talvez ele só teve um dia péssimo e se comunicou da pior maneira possível. Agora que é uma fala extremamente problemática, é uma fala sem sentido, sabe? Não tem nada a ver o que ele falou nessa fala com a situação que ele quis transmitir. Ah, não, falar sobre paternidade, sobre levantar a moral dos filhos. Ele usou exemplos péssimos, sabe? O que é que tem a ver você arrancar um beijo da sua filha, né? Arrancar um beijo da sua filha na boca e depois falar pra ela: tá vendo? Quando seu namorado for te beijar, você fala que ele não foi o primeiro, que eu te beijei primeiro. Desde quando isso vai elevar a autoestima de uma criança, e ainda mais de um filho? E aí depois, em outro momento, ele fala: nossa, que mulherão, tipo, elogio. Aí ele fala assim: não, eu tô falando que mulherão porque eu quero que minha filha se sinta bem. O filho não precisa desse tipo de autoestima do pai, da mãe.
sabe? Então, assim, foi uma fala muito ruim, muito problemática, né? E assim, o mais louco disso, e aí o pessoal que tá assistindo começa a rir, né? Esse é o efeito manada, né? Às vezes aquele grupo, aquela quantidade de pessoas que não tem o senso crítico. Sabe aquelas pessoas que elas são só guiadas? Maria vai com as outras, assim, elas não têm a sua própria opinião, elas só seguem a opinião do outro. Foi esse caso aqui, né? Porque se você tá no culto, um pastor fala essa fala problemática, você fala, pô, peraí, que exemplo péssimo foi esse, pastor? Não, nada a ver. Não, o pessoal começa a rir, começa a bater palma. E a gente já viu isso em outras situações, né? Porque é o efeito manada, né? A plateia segue o líder. O líder pode falar qualquer bosta, mas ela tá ali sempre para apoiar e seguir, independente do que ele faz. Esse aqui é um exemplo clássico, né? O efeito manada. Vai lá e não critica, ri e bate palma. E aí, né, viralizou, como hoje em dia, né? Hoje em dia tudo viraliza, né? Por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai se comunicar, na hora que você vai postar uma coisa na rede social, porque lá fora tem 1000 interpretações, né? E dependendo do assunto, pode ser extremamente perigoso. A polícia diz que vai investigar essa fala dele, a polícia civil vai investigar essa fala dele. De novo, né? O pastor, ele poderia pelo menos admitir, não, foi uma fala. Eu olhei o vídeo de novo, gente. Eu fui lá e fui rever esse vídeo. Fui rever a parte do que eu falei isso, eu fui ver só essa parte. Realmente foi uma fala ruim, foi uma fala problemática, peço desculpa, a intenção não era essa. Não, ele não admite que foi uma fala péssima, ele não admite que foi uma fala problemática, fica atacando que foi tirada de contexto. Qual era o contexto para essa fala? Sabe? E aí ele fala assim, não, mas se você se sentiu ofendido com a minha fala, aí eu te peço perdão. Mas em nenhum momento ele admite, pô, foi uma fala ruim mesmo, né? É uma dificuldade de pessoas que na cabeça são muito conhecidas, ou que tem muitos seguidores, né? Pedir desculpa, ou admitir que errou, parece que tá mostrando fraqueza para quem segue ele, né? E as pessoas parecem que não querem mais mostrar esse tipo assim, fraqueza, humildade. Ele poderia falar assim, não, foi uma fala péssima, foi uma fala horrível, eu realmente usei de exemplos extremamente problemáticos, eu peço desculpa, tal. Não, mas ele não admite, ele fala que, não, foi tirado de contexto, isso aí não tem nada a ver, tal. Enfim. Tá lá viralizando, né? Como muitos assuntos problemáticos viralizam. A filha dele, como eu falei, fez um vídeo falando que tem nada a ver, que o pai é super amoroso, que o pai é super gentil. Ele fez um vídeo no avião falando que foi tirado de contexto, que quem conhece ele sabe que ele fala dessa forma mesmo, que ele é brincalhão. Não importa. Ele, como um líder religioso, principalmente, um cara que se comunica, né? Tem que ter responsabilidade, principalmente na sua fala, na mensagem que passa, né? Porque ele, como um líder religioso, uma das coisas principais dele é a mensagem. Como ele passa essa mensagem, como essas pessoas recebem a mensagem, né? Então foi uma fala péssima, extremamente problemática, uma fala totalmente sem sentido, né? E aí vamos ver, né? O que acontece com essa fala. Se é esquecida daqui a um tempo, só foi uma fala problemática mesmo, né? E foi isso, gente. E aí o assunto bombou na internet.